Minha família, pois é, quero aqui desenvolver contigo, intensivão pro Enem. A gente vai arrebentar junto aqui, a gente vai trancar tudo de conhecimento aí na tua cabeça, beleza? Eu preciso que você fique atento aqui, eu sou o professor Bilbil e você não pode perder a cabeça. Roda a vinheta! Hoje a gente vai trabalhar aqui um dos conteúdos que mais caem no Enem. Que conteúdo é esse, Bilbil? Ecologia. Pois é, ecologia é um assunto que não pode sair da sua cabeça. Você não pode perder sua cabeça, Alfredão. Vem comigo, Jéssica, vem comigo. E a gente vai trabalhar junto aqui muito exaustivamente, para que você fique tranquilo, de forma suave, pesada, porque eu não vou aliviar, eu vou bater um pouquinho em você, mas descontraída também, por que não? Não é? Então preciso que em ecologia você dê atenção a alguns tópicos, como por exemplo, os níveis de organização. Como assim, meu níveis de organização? Olha essa imagem aqui. Quem é esse? É você, Alfredo, você, Jéssica, um indivíduo, não é assim? Qualquer pessoa, por exemplo. Esse carinha que está aqui representado é um dos caras mais importantes para a biologia, o tal de Charles Darwin, beleza? Por que eu usei ele? Não sei, eu quis. Agora, olha para mim. Esse cara é o que a gente vai chamar de indivíduo. Eu posso dividir esse cara em níveis menores que ele e níveis maiores que ele. Como assim, Bilbil? Níveis menores, se você pensar no indivíduo, ele é formado por vários sistemas. Os sistemas formados por órgãos, esses órgãos formados por tecido, tecidos formados por célula, células formadas por moléculas, e assim vai, até chegar ao nível de átomo. Foi ou não foi? Então eu estou diminuindo o nível de organização. Agora, se eu estudar para cima, aumentando o nível de organização, eu vou ter lá, por exemplo, o que a gente vai identificar como conceitos básicos na ecologia, que é um indivíduo que apresenta um grupo formado por indivíduos de características semelhantes, capaz de cruzar entre si, né, esses carinhas sendo capazes de cruzar entre si, vai formar o primeiro nível de organização que a gente vai chamar de espécie. Fechado? Conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie formam uma população. Conjunto de populações, né, populações formadas por espécies diferentes, foi? Esse conjunto de populações a gente chama de comunidade, o conjunto de comunidade é ecossistema e o conjunto de ecossistema, biosfera. Foi ou não foi? Então eu preciso que você lembre desses nomezinhos aqui, ó. Espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Esses são os níveis de organização que a gente vai trabalhar muito aqui na ecologia. O próximo tópico que eu quero lembrar com você é sobre cadeia alimentar. Por quê, Bilbil? Cadeia alimentar é um assunto recorrente, cai bastante no Enem. O que é cadeia alimentar? Nada mais é do que um conjunto ou uma série de eventos ou uma série de relações alimentares entre indivíduos. Sendo assim, uma cadeia alimentar ela pode ser organizada em basicamente 3 níveis. Primeiro nível, produtor. Toda cadeia alimentar ela começa com um produtor. Só que esse produtor tem que ser um organismo conhecido como autótrofo, auto a si mesmo, trofos, energia. Quer dizer que ele é capaz de produzir sua própria fonte de energia, seja ela por fotossíntese ou quimiossíntese. São os dois processos autótrofos que eu quero que você lembre. Fechado? Fotossíntese, ela utiliza a energia da luz para sintetizar compostos orgânicos ricos em energia, enquanto que a quimiossíntese utiliza-se de reações químicas para retirar a energia de moléculas inorgânicas, por exemplo. Beleza? Eu quero que você lembre desses dois processos, porque esses organismos, Alfredão, esses organismos, Jéssica, eles vão ser capazes de produzir aquilo que ele necessita para se manter vivo. Você consegue fazer isso? Você consegue produzir seu próprio alimento? Lógico que não, você não consegue. Ué, meu Deus, mas e o pãozinho que eu faço de manhã? Primeiro, quem fez o pão não foi tu, foi o padeiro. Ah, mas tu sabe cozinhar, então desculpa aí. Mas esse carinha, o pão, ele não é um produto natural ou produzido dentro do teu organismo, ele foi produzido fora. É o que a gente vai chamar de alimentos. A tua energia vem dos alimentos.
Foi ou não foi? A gente consegue quebrar as moléculas dos alimentos e retirar a energia dessa molécula e guardar para o nosso organismo. E aí assim a gente vai utilizar. Deu para entender a parada? Foi ou não foi? Agora, um autótrofo não, ele produz a sua própria fonte de energia. Deu para entender isso? O próximo nível são os consumidores. Os consumidores são organismos que não possuem essa capacidade. Eles não possuem a capacidade de produzir sua própria fonte de energia. Sendo assim, eles precisam se alimentar. Você, como eu falei, você come, você ingere o seu alimento e esse alimento vai te fornecer a energia necessária. Foi ou não foi? Deu para entender isso aí? Agora, olha para mim. Ei, presta atenção. Você se alimenta do produtor, você se alimenta de outros consumidores. Então, no nível de consumidores, a gente vai ter vários subníveis. E aí, o primeiro, que é aquele que se alimenta de produtor diretamente, a gente chama de consumidor primário. O que se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. E assim sucessivamente. Terciário, quaternário, assim vai. Bill, mas eu posso ter uma cadeia muito longa? Não, já eu vou te explicar por causa disso aqui, ó. Fluxo de energia que eu vou precisar que você tenha uma atenção punk nisso aqui. Fechado? Mas ainda sobre os consumidores, a gente classifica eles em carnívoros, herbívoros e onívoros. Carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais. Fechado? Herbívoro quem se alimenta de produtor, de vegetais. E onívoros são aqueles que se alimentam de ambos os casos, sendo de alimentação carnívora ou de herbívora, foi de animais ou de vegetais. É isso que eu quero que você lembre para mim. Fechado? Outro ponto importante para você é a teia alimentar. Homem-Aranha, calma, Homem-Aranha. Mas a teia alimentar não é mais uma sequência, agora são várias sequências. Se eu fosse conceituar teia alimentar para você, eu queria que você entendesse que ela é assim, ó, não só apenas um conjunto de cadeias alimentares, mas eu preciso que você identifique numa teia pelo menos um organismo representado ali, ocupando mais de um nível trófico. Então vamos conceituar: teia alimentar é uma sequência de indivíduos onde pelo menos um deles apresenta mais de um nível trófico. Foi ou não foi? Todo mundo chegou nisso? Deu para entender? Então quer dizer que eu posso misturar aí algumas cadeias alimentares para formar uma teia. Agora, eu quero que você entenda, sim, o fluxo de energia. Fluxo de energia é um processo onde ocorre uma transferência de energia do nível trófico anterior para o seguinte. E sempre esse fluxo de energia é decrescente. Como assim? O produtor tem uma quantidade de energia. Consequentemente, o consumidor primário, secundário e terciário vão ter suas energias também. Só que na transferência de energia de um para o outro, quando eu transfiro energia de um para o outro, a quantidade de energia ela é menor, ela é reduzida. Como assim? Preste atenção, Alfredão. Vamos supor que o produtor tenha 1000 quilocalorias. E essas 1000 quilocalorias não são transferidas todas para o consumidor primário. Apenas aproximadamente 10% é transferido. Então, se ele tem 1000 calorias, esse carinha aqui vai receber 100 calorias, esse outro 10 e assim sucessivamente. É por isso que eu não vou poder apresentar uma grande quantidade de indivíduos, né, ou de níveis tróficos numa cadeia alimentar, porque o fluxo de energia ele é decrescente. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Observando agora, a gente chega no nível de pirâmides ecológicas. Pirâmide, como a pirâmide que você vê do Egito mesmo, é isso mesmo. Aquelas pirâmides ali, eu posso utilizar matematicamente como uma representação de parâmetros que eu possa criar numa relação ecológica. Por exemplo, eu tenho basicamente 3 classificações de pirâmides. Ela pode ser energética, que mede o nível de energia em cada nível trófico. Ela pode ser numérica, que mede a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. E ela pode ser de biomassa, que mede a quantidade de massa orgânica, ou de matéria orgânica seca em cada nível trófico. Foi? A disposição dessas pirâmides, elas podem ser de 3 tipos também. Os 3 tipos são normal, quando a base é maior que o ápice, uma pirâmide normal. Ela pode ser invertida, olha aqui, inverter a pirâmide, meu Deus. Essa pirâmide invertida, quando a base é menor que o ápice, enquanto que uma mista é quando ela não tem parâmetro. Que isso que tu conseguiu fazer aqui?
Meu Deus, esses caras da edição são malucos, meu pai do céu. Misturaram a pirâmide como um todo. Mas eu vou ter um parâmetro original aqui de uma pirâmide mista, é isso aqui. Na representação em questões vem dessa forma aqui, beleza? Você pode estar se perguntando algo mais ou menos assim: Bill, como o produtor na pirâmide invertida pode ser menor que o resto? Olha para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Esse carinha pode acontecer? Pode. Quando? Duas situações. Primeira situação. A primeira situação para que ocorra uma pirâmide invertida com a base menor que o restante é quando o produtor ele é de grande porte. Sendo de grande porte, ele pode suprir a necessidade do número de indivíduos que vão existir. Por exemplo, pensa numa árvore de grande porte, viu? Nessa árvore podem existir o quê? Várias preguiças, por exemplo, se alimentando ali. Então eu tenho uma árvore alimentando 10 preguiças. Foi ou não foi? E em cada preguiça eu posso ter, sei lá, 1000 carrapatos. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Então eu vou ter uma pirâmide mista aí. Então fica atento. A segunda possibilidade é se eu tiver uma taxa de reprodução absurdamente muito intensa, como por exemplo os fitoplânctons. Embora pequenininhos, esses caras aí, eles têm uma alta taxa reprodutiva. Então isso compensa a massa que esses caras podem apresentar. Foi ou não foi? Deu para entender isso aí? Tranquilo? Outro tópico importante para a gente é a sucessão ecológica. O que é uma sucessão? É a música do momento? Não, sucessão é uma mudança. São mudanças que ocorrem no ambiente. E aí na sucessão ecológica eu preciso que você diferencie sucessão primária de sucessão secundária. Como assim, meu Bill? Sucessão primária é quando o evento de mudanças em um ambiente ocorre pela primeira vez, até estabilizar. A gente chama isso como comunidade pioneira, ou ESSES, que são aqueles primeiros carinhas que chegam no ambiente, normalmente carinhas que resistem a variações do ambiente bruscas, variação de temperatura, carência de nutriente, carência de água, são caras absurdamente resistentes. Foi ou não foi? E depois a comunidade serial, que são aqueles que vêm posteriormente se adaptando às condições propostas do meio e causando mudança no meio também, até chegar à comunidade clímax. A comunidade clímax é o nível máximo, ela está altamente estabilizada. Foi ou não foi? Então, sucessões ecológicas são caracterizadas dessa forma aí, não esquece. Outro tópico importante: ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos mais estudados são esses aqui, ó. Olha esse ciclo. Primeiro, carbono. Note que o carbono, a gente vai estudar ele na forma de CO2. E esse ciclo aqui, ó, importantíssimo você saber. Vou te dar 2 segundos aí para tu printar essa tela. Ó. Eu não saí não? Então printa de novo. Pois é. Então, esse carinha aqui é importante para você. Outro, o ciclo do nitrogênio. Eu sei que é muito nome, eu sei, mas é um dos mais abordados. Dá uma lida nesse tema aqui, ó. Vou até pedir para que na edição, ó, bota aí essa imagem grandona. Foi? Tranquilo? Pegou? Então eu quero que você pense nisso aí também. Dá uma lida nesse. Outro é o ciclo da água. O ciclo da água é importantíssimo. Quando a radiação chega na água, ocorre evaporação. Em altas altitudes ocorre a condensação, evapor, transpiração, as nuvens sofrendo acumulação. Depois eu canto essa musiquinha para vocês, vai sair clipe aqui, vai sair clipe. Então, ciclo da água, outro tópicozinho aqui, ó, legal para você. Foi ou não foi? Deu? Outro ciclo importante é o ciclo do fósforo, ciclo do enxofre, ciclo do oxigênio. Esse aqui é importantíssimo. Olha o ciclo do oxigênio, como é lindo. Printa também essa tela aí. Porque essa telinha aqui que você está vendo, o ciclo do oxigênio, envolve vários assuntos, assim como o ciclo do carbono. Foi um tópico que eu quero dar atenção para você, é sobre o aquecimento global. O aquecimento global é importantíssimo. Então, esse cara, você está vendo, né? Tá ficando quente pra caramba. Meu pai, isso aqui nesse estudo também parece que tem 4 sóis aqui dentro e eu sou um deles, né? Porque eu sou calorento, quem me conhece sabe o calor da molesta. Mas o aquecimento global é fato.
Então é importantíssimo você lembrar. Um dos fatores que contribui para o aquecimento global é o efeito estufa. E o efeito estufa, um dos causadores do efeito estufa é justamente o CO2, que a gente viu lá no ciclo do carbono. Não esquece disso, por favor. O que acontece? A estufa, ela é natural do planeta, ela é natural, porque se ela não existisse, nosso planeta perderia calor rapidamente. Isso seria prejudicial para a gente. Para evitar perder, a gente tem essa estufa. Qual é o problema? O excesso desse CO2, que aí ele está segurando mais calor do que o normal. E aí nós estamos contribuindo com isso como? Com queimadas, desmatamento, liberação de monóxido de dióxido de carbono por combustão, de veículos, de indústrias e tal, etc. Foi ou não foi? Então nós temos contribuído com o efeito estufa, consequentemente o planeta tem ficado mais quente. Foi? Outro, poluição. O termo poluição, o que é poluir? Poluir nada mais é do que jogar ou despejar ou lançar no ambiente material de qualquer natureza que ele não consiga dar conta. A poluição, muitas vezes a gente acha, é a poluição do rio, é a poluição da rua. Não, tem vários tipos de poluição. Poluição sonora, poluição visual. Quando você liga o seu sonar, absurdo, acima do decibel tolerado pelo teu ouvido, está poluindo o teu ouvido. Então é poluição auditiva, o teu ouvido não dá conta daquilo, está prejudicando o sistema. Poluição visual, quando a gente passa na rua, olha essa imagem aí, tanta placa na rua, isso é uma poluição visual, tu não dá conta de enxergar tudo, deu para entender? Agora, quando a gente fala de poluição ambiental, aí nós temos os impactos ambientais. Um desses impactos ambientais é a eutrofização, que ocorre pelo acúmulo de matéria orgânica. Galera, preste atenção nesses tópicos que eu vou lançar aqui. Olha esse quadrinho. Primeira coisa que vai acontecer no processo de eutrofização é o acúmulo de matéria orgânica. Ponto. Vou colocar a matéria orgânica ali. Se eu tenho matéria orgânica, eu tenho recursos para a população que está ali aumentar. Se eu tenho recursos, minha população começa a aumentar. Se a população aumenta, o consumo de oxigênio aumenta também. Então, aumentou o nutriente, aumenta a população heterotrófica aeróbica. Consequentemente, aumenta também o consumo de oxigênio. Aumentando o consumo de oxigênio, diminui a concentração desse oxigênio na água. Esse aumento do consumo de oxigênio a gente chama também de DBO. DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. Foi? Se eu tenho menos oxigênio dissolvido, as condições no ambiente se tornam inóspitas para organismos aeróbicos. E esses organismos aeróbicos começam a morrer. É aí que a gente vê os peixinhos morrendo na lagoa, no rio. Foi ou não foi? Deu para entender isso aí? Consequentemente, o ambiente agora mostra-se propício ao desenvolvimento de organismos anaeróbicos. Então, se o carinha é anaeróbico, ele começa a proliferar ali. Foi ou não foi? E aí depois vem lá e cianobactérias formam aquela capinha verde assim ó, no rio, impedindo a entrada de luz na água, consequentemente as algas lá dentro do rio não realizam fotossíntese, morre, acaba com tudo e aí lascou, foi tudo. Foi ou não foi? Deu para entender isso aí? Eutrofização e por fim, magnificação trófica. Preste atenção no que é magnificação trófica. Lembra quando eu falei do fluxo de energia, que a transferência é decrescente, a quantidade de energia transferida diminui? Aqui agora é o contrário, a quantidade de material transferido aumenta, só que ao invés de ser um material bom, é algo ruim, é um material que não está sendo degradado pelo organismo. Então na magnificação trófica ocorre a transferência de material não degradável de um nível trófico para o outro de forma crescente. Isso quer dizer que se o produtor tinha uma grande quantidade, uma quantidade assimilada, o consumidor primário vai se alimentar desse cara de um só? Não, vai se alimentar de vários. Então a quantidade que tinha aqui armazenado vai ser transferida em grande quantidade para o consumidor primário. Consequentemente, o consumidor primário vai transferir para quem? Para o secundário, para o terciário, sempre aumentando a quantidade. Foi ou não foi? Galerinha do meu coração, Alfredo e Jéssica, pelo amor do guarda de Israel, olha para mim. Tu entendeu? Ficou tranquilo? Ficou suave? Fizemos um apanhado aqui, ó, de ecologia. Rasgamos isso aqui. Espero que você tenha entendido. Pega esse material agora, dá uma lida nessa apostila, rasga os exercícios. Caso ficou alguma dúvida, volta aqui, vem falar comigo de novo, vem pra mim. Só não quero uma coisa, não perde a cabeça.
Beijão, tamo junto e até a próxima.